Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Voltem ao faraó, pois endurecerei o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre seus sinais entre eles. E também para que você conte a seus filhos, netos, como eu ridicularizei os egípcios, e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas, depois da tempestade de granizo. Também todas as árvores que estiverem crescendo no campo. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas a Faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do Faraó e suplicaram: Até quando o Faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar ao Senhor, o Deus deles. O faraó não vê o que o Egito está em ruínas? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, ele disse: Vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: Iremos todos os jovens, velhos, filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. Faraó retrucou: Sem dúvida, precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar ao Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-lo do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território, em uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriam toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez, e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento a oeste que levou os gafanhotos para o mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixar o povo sair.
O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim, Faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar os filhos pequenos, mas deixe seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o Faraó nos daria os animais necessários para ofertas do holocausto ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nem o casco para trás. Temos de escolher entre esses animais para adorar o Senhor nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegar lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração, e o Faraó se recusou a deixá-lo sair. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando. Nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei o seu rosto novamente.